Bom dia a todas e a todos que prestigiam esse importante acontecimento, qual seja o nosso segundo colóquio Brasil-Alemanha. Eu cumprimento o presidente desta comissão, nosso querido senador Jacques Wagner, já agradecendo a ele a indicação do meu nome para conduzir esse segundo painel. Também ao nosso querido e super prestigiado na casa, o ministro Benjamin Hermann, muito prazer. Eu acho que é a primeira vez que nós estamos tendo, nesses anos aqui de legislatura da minha, do trabalho aqui dentro do Senado, nesse momento. Eu agradeço também a indicação de ambos aqui para prestigiar esse painel. Bom, esse painel ele é sobre gerações futuras e conservação das florestas, que são temas fundamentais para o futuro do nosso planeta. Eu saúdo as senhoras e senhores senadores, assim como os ilustres convidados, a doutora Brenda Brito, que é pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon, e com sede no belo estado do Pará, como também um ex-integrante do parlamento alemão e ativista nas questões que envolvem o meio ambiente, hoje atuando na Agência de Cooperação Internacional, Dr. Christian Huck. No final de fevereiro, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU voltou a fazer dramáticas advertências sobre as consequências das mudanças climáticas. O planeta corre riscos e eles estão cada vez mais se agravando. Ecossistemas e bilhões de pessoas já estão sendo atingidos por essas mudanças. Se medidas urgentes não forem adotadas, os danos todos nós sabemos que serão catastróficos. O tempo, ele corre rapidamente e ele está contra nós. Já extrapolou-se esse tempo e ele realmente está contra nós. E no Brasil, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, que integra o Observatório do Clima, as atividades do uso do solo representaram, em 2020, mais de 73% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa. Essas atividades incluem o desmatamento, as queimadas e o setor agropecuário. A situação tem se agravado nos últimos anos, com a colaboração do governo federal, que mantém um discurso e adota medidas contrárias à preservação, como o desmonte do aparato de fiscalização que nós falamos constantemente, não só no plenário, mas nessa comissão, senhor presidente. É fundamental que esse debate ele seja travado aqui no Senado Federal, pois o Congresso Nacional, em breve, terá que se posicionar sobre diversos temas, diversas proposições que poderão dificultar ainda mais a luta de quem trabalha a favor da preservação ambiental. É o caso do PL 510 de 2021, que facilita que terras públicas desmatadas de modo ilegal se tornem propriedade de quem a está utilizando, ou o PL 2159, que flexibiliza as normas de licenciamento ambiental. Da mesma forma, os PLs 490 de 2007, que dificulta a demarcação, e o PL 191 de 2020, que regulariza a mineração em terras indígenas. Do meu ponto de vista, não podem ser aprovados nessa casa. Nós precisamos de um debate realmente firme, posicionado. Espero que os senadores e as suas assessorias estejam focados nesse evento, porque vai trazer para nós muitos esclarecimentos, e menos ainda nesse momento que a gente sabe que é tão crítico para o meio ambiente e a humanidade, que já podem provocar grandes danos, caso eles sejam aprovados aqui nessa casa, senhor presidente. Então, eu acho que vale um alerta desses PLs que eu, particularmente, tenho acompanhado, a CMA, sobre vosso comando também tem acompanhado e nos preocupa. Basta lembrar que no dia 10 de março, o INPE divulgou que quase 200 quilômetros quadrados da Amazônia legal tiveram sob alerta de desmatamento em fevereiro deste ano. É o maior indicador para o mês desde 2016 e representa um aumento com relação a 2021 de 61%. Vejam bem, nós estamos em 2022 e com relação a 2021 já aumentou 61% para o mês. Então, realmente é muito preocupante. Eu tenho certeza de que com suas intervenções, a senhora Brenda Brito e o senhor Christian Huck
oferecerão importantes contribuições para que possamos caminhar na direção de garantir um futuro viável para as novas gerações. Então, sejam muito bem-vindos a esse encontro. E eu vou passar a palavra, inicialmente, à senhora Brenda Brito, que é advogada do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Gostaria aqui de cumprimentar inicialmente a senadora Leila, que está presidindo essa mesa. Cumprimento também o senhor Christian Huck, que dividirá essa mesa comigo. Queria também saudar o presidente dessa comissão, o senador Jacques Wagner, o senador Confúcio, que passou por aqui na mesa anterior. Saúdo também todos os representantes da Embaixada Alemã, na figura do embaixador Heiko Thoms. Um agradecimento especial ao ministro Herman Benjamin, que me convidou para estar aqui nesse painel de hoje. E saúdo a todos os outros palestrantes que ainda vão nos brindar aqui ao longo do dia com suas falas. Eu sou pesquisadora associada do IMAZON, que é um instituto de pesquisa não governamental, sediado em Belém e fundado há quase 32 anos, agora em julho, e que tem como missão promover a conservação e o desenvolvimento sustentável na Amazônia. E o tema da minha fala nesse painel já foi até citado aqui anteriormente por algumas falas, é justamente a contínua flexibilização das leis brasileiras para favorecer a privatização e o desmatamento das florestas públicas na Amazônia. Esse é um tema extremamente relevante, considerando não apenas a importância da floresta amazônica, como já foi citado aqui no painel anterior, seja como serviços ambientais, seja por todos os serviços que ela proporciona, aos brasileiros, seja pela importância da floresta para a manutenção do nosso ciclo hidrológico, ciclos de chuvas que beneficiam inclusive a nossa produção agropecuária no Brasil, e seja também para o cumprimento dos nossos compromissos climáticos internacionais que dependem em grande medida da redução do desmatamento na Amazônia. E também porque é relevante falar desse tema, porque, como já foi mencionado aqui, há 2 projetos de lei tramitando no Senado, inclusive aqui nesta comissão, em conjunto com a Comissão de Agricultura, que pretendem, mais uma vez, flexibilizar a legislação brasileira, trazendo graves riscos na questão fundiária para a manutenção da floresta amazônica, como eu vou comentar mais à frente. A gente sabe que o Brasil possui a maior área de floresta tropical do mundo e também sabemos que, infelizmente, na última década, o Brasil liderou o ranking dos países que mais desmatam. E a maioria desse desmatamento está acontecendo justamente na Amazônia, que nos últimos 30 anos já perdeu quase 20% da sua cobertura florestal. Agora, a gente também sabe, como foi muito bem lembrado pelo embaixador Heiko no início da abertura desse painel, desse evento, ele muito bem lembrou que o Brasil pode diminuir o desmatamento. Nós sabemos fazer isso porque nós fizemos isso de forma exemplar quando, entre 2004 e 2012, a taxa anual de desmatamento reduziu em mais de 80%, com um conjunto de inovações, de políticas públicas que foram direcionadas para atacar justamente as causas do desmatamento, inovações jurídicas também que fortaleceram ainda mais o nosso arcabouço legislativo ambiental. Mas, infelizmente, a partir de 2013, essa queda começa a se reverter, a gente começa a ver o aumento do desmatamento ocorrendo novamente, e desde 2019 a gente acaba entrando num outro patamar, porque a gente ultrapassa, pela primeira vez em uma década, mais de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia, e no ano passado a gente já teve uma taxa acima de 13 mil quilômetros quadrados, e, infelizmente, eu devo dizer que nós estimamos no IMAZON que esse ano a gente deve ultrapassar uma taxa de 15 mil quilômetros quadrados. Nós temos um projeto chamado Previsia no IMAZON, que faz estimativas do desmatamento nesse ano vigente, com base em inteligência artificial, e para esse ano a gente está estimando, infelizmente, uma taxa acima de 15 mil quilômetros quadrados. E com isso eu queria dizer que nós estamos num cenário de absoluto descontrole do desmatamento na Amazônia nesse momento, e sem ainda sinais evidentes de que a gente vai reverter no curto prazo essa tendência.
A gente sabe também que 40% do desmatamento que ocorreu desde 2013, quando a gente começa a ver aquele aumento do desmatamento, 40% desse desmatamento entre 2013 e 2021 está acontecendo em terras públicas que a gente identifica como áreas públicas ainda não destinadas. Essas são áreas que pertencem ou ao governo federal ou aos governos estaduais da Amazônia, mas que ainda não tiveram uma destinação específica, ou seja, elas não são ainda áreas de conservação, elas não são terras indígenas demarcadas, elas não são áreas que foram alocadas, por exemplo, para concessão florestal, para manejo florestal, que é um uso importante. Então, elas são áreas que estão ali aguardando alguma definição sobre qual vai ser esse uso. E, infelizmente, essas áreas estão sendo continuamente ocupadas e desmatadas justamente como indício de forçar a privatização desse território. A gente estima no Amazon que 29% da Amazônia seria equivalente a essas áreas públicas não destinadas e estão, como eu falei, concentrando 40% desse desmatamento. Então, essa questão da contínua invasão e desmatamento, ela, infelizmente, é um padrão histórico no Brasil, como foi também mencionado em algumas falas anteriores, que está relacionado à forma de obtenção de propriedade privada no país. Então, infelizmente, a gente consegue identificar um ciclo que começa com a ocupação de uma área pública, seguida do seu desmatamento, porque acaba sendo o desmatamento que vai sinalizar que aquela área está sendo ocupada, né, por alguém, e na sequência esses invasores vão então requerer um título de terra para os órgãos do governo federal, estadual, muitas vezes acabam inscrevendo, cadastrando essas ocupações em cadastros públicos autodeclaratórios, como é o caso do cadastro ambiental rural, que é um cadastro obrigatório para os imóveis rurais no Brasil, mas que infelizmente não tem sido analisado, né, e verificado para saber a validade dessas informações. Então ele acaba sendo um mecanismo de criar uma espécie de indício e prova documental de alguma ocupação. E na sequência, né, o que a gente vê nesse ciclo, que a gente identifica como um ciclo de ocupação e desmatamento, é justamente um fato de que, se a lei em vigor não permite que essas ocupações sejam regularizadas, sejam tituladas, sejam privatizadas, a gente observa uma pressão sobre o Executivo e o Legislativo para que a legislação seja modificada para favorecer justamente aqueles que estão ocupando essas terras públicas. E se a lei é modificada para atender esses interesses, o que a gente tem, então, é o início de um novo ciclo, porque se eu acabei de mudar uma lei para favorecer quem está ocupando a área recentemente, por que eu não posso mudar uma lei depois para favorecer as ocupações que vão continuar ocorrendo? E é nisso que a gente acaba ficando preso nesse eterno looping aí desse ciclo que a gente chama de um ciclo de grilagem e desmatamento, porque grilagem é um termo que a gente utiliza aqui no Brasil justamente para identificar práticas relacionadas a roubo de terras públicas, ou seja, quando eu pratico um ato ilícito, um ato ilegal, visando obter uma propriedade de uma terra pública. Esse ato ilícito pode ser, por exemplo, um desmatamento de florestas públicas, que é um crime previsto na nossa lei de crimes ambientais. Então, se eu estou praticando desmatamento visando formar uma prova para depois obter uma propriedade pública, eu particularmente enquadro todo esse ato como um ato de grilagem de terras. E o que a gente observa é que, quando a gente analisa a legislação brasileira nos últimos 15 anos, a gente consegue identificar sucessivas alterações que já foram feitas justamente para atender essas demandas de legalização de áreas invadidas. E aqui, fazendo um parêntese, até ecoando aqui o que já foi dito pelo próprio senador Jacques Wagner, né, que, de fato, existe uma demanda e um passivo, digamos assim, que precisa ser atendido, de pessoas que foram estimuladas pelos governos da ditadura militar nas décadas de 1970 e 1980, que foram estimulados para ir à Amazônia sob a promessa de que receberiam um título de terra. E nós sabemos que muitas dessas famílias não receberam até hoje esse título de terra, mesmo que em alguns casos tenham, de fato, cumprido a legislação. No entanto, a gente já possui um arcabouço jurídico que reconhece essas ocupações, né? Então, a gente tem, desde 2009,
uma legislação, a Lei 11.952, que justamente atende essa demanda dessa titulação de terras públicas que foram ocupadas já há décadas, né? Inclusive trazendo muitas facilidades nesse processo. A legislação ela permite, por exemplo, a doação de terras, de pequenos imóveis de até 100 hectares, ou seja, pequenos agricultores não precisam pagar por essa terra. Essa lei também prevê a cobrança de valores muito abaixo do mercado para a titulação de terras de médios e grandes imóveis. E também a legislação inicial, aquela lá de 2009, ela já acomodava ocupações que ocorreram após o período da ditadura militar, porque ela permitia, no seu texto original, regularizar áreas ocupadas até 2004. Né? Então, eu acho que isso aqui, porque eu vou falar um pouco dessas datas, então só para deixar marcado que a gente primeiro tem esse marco, digamos, temporal aí de ocupações até 2004 podendo ser regularizados. Isso, por um lado, digamos que atenderia essa demanda mais histórica dessas ocupações. E, por outro lado, a gente tem, desde 2006, uma lei extremamente importante, que é a Lei de Gestão de Florestas Públicas, a Lei 11.284, que ela estabelece o que pode ser feito com florestas públicas. Elas podem ser destinadas para conservação, elas podem ser destinadas para concessões florestais e elas devem ser destinadas para atender demandas territoriais de povos indígenas e comunidades tradicionais. A Lei de Concessões, a Lei de Gestão de Florestas Públicas não prevê a possibilidade de privatizar florestas públicas. E isso foi um intuito dessa legislação no sentido de justamente blindar as nossas florestas públicas desse constante ciclo de ocupação e desmatamento. Então, até, digamos aí, 2009, a gente tinha um arcabouço jurídico que minimamente se coordenava para dizer, bem, o que foi ocupado no passado pode ser regularizado, atendido os requisitos, e daqui para frente, a partir de 2006, florestas públicas não vão ser alvo desse ciclo de grilagem e desmatamento. No entanto, em 2017, foi aprovada uma modificação na Lei 11.952, que, na minha opinião, cria uma grande contradição jurídica, porque o que aconteceu em 2017 é que essa modificação permite agora que áreas que foram ocupadas e desmatadas até 2011 possam ser reconhecidas como privadas. Então, agora a gente tem, na minha visão, uma contradição, porque, por um lado, a gente tem a Lei de Gestão de Florestas Públicas dizendo, veja, de 2006 para frente, eu não vou mais privatizar áreas de florestas públicas, mesmo que desmatadas. Mas agora, em 2017, tem uma nova lei que fala, não, veja, se a área foi ocupada até 2011, eu vou poder regularizar. Então, a gente acaba tendo esse conflito justamente dessas ocupações que ocorreram de 2005 ou entre 2005 e 2011, que agora poderiam, digamos assim, ser atendidas com esse novo marco da regularização fundiária. Então, na minha visão, essa alteração que ocorreu na legislação fundiária em 2017, ela viola um dos princípios que foi mencionado aqui pela ministra Carmen Lúcia, que é o princípio da vedação do retrocesso ambiental. Porque se eu tinha uma tutela jurídica para as nossas florestas públicas, dizendo que elas não poderiam ser privatizadas, e agora eu estou aprovando uma lei fundiária que diz que parte delas vai poder ser privatizadas, na minha visão a gente tem um conflito e é evidente que a gente tem um retrocesso ambiental nessa legislação. E, além disso, eu coordenei um estudo no Amazon em que a gente estima o que acontecerá se uma parte dessas áreas não destinadas for indicada como áreas para privatização. Então, a gente fez um estudo em cima de 19 milhões de hectares na Amazônia, que seriam áreas não destinadas, e a gente avalia que, se essas áreas forem efetivamente privatizadas, apenas nessas áreas a gente tem um potencial de ter um desmatamento adicional até 2027 de até 16 mil quilômetros quadrados, fora o desmatamento que pode acontecer nas outras regiões. Então, por isso, realmente, a gente entende, né, que essa lei de 2017 trouxe um retrocesso na nossa legislação. E há 3 ações no Supremo Tribunal Federal contestando essa mudança de lei em 2017, mas até o momento não há ainda previsão do seu julgamento. E eu considero que o julgamento dessas ações, são 3 ações, né, e que eventualmente determine a inconstitucionalidade dessa lei de 2017 seria, de fato, importante para que a gente tenha um alinhamento, novamente, entre a legislação ambiental e a legislação fundiária. E aqui também entendo que seria muito importante esse julgamento, até mesmo para sinalizar, digamos,
uma avaliação jurídica, né, que possa sinalizar o que pode ser feito em relação a esses projetos de lei que estão tramitando hoje em dia aqui no Senado, como até mesmo a senadora Leila se referiu, que é o projeto de lei 510 de 2021 e também o projeto de lei 2633, que foi aprovado na Câmara e aguarda aqui no Senado. E ambos visam fazer novas alterações na lei de regularização fundiária. Então, aquela mesma lei de 2009, que foi modificada em 2017, agora tem mais uma tentativa de modificação. Nós já publicamos pelo Amazon avaliações detalhadas desses projetos, participei de algumas audiências também aqui no Senado, mostrando que as justificativas para esses projetos, elas não procedem, né? Inclusive, até foi mencionado aqui pelo senador Jacques Wagner, né, que uma das justificativas que se coloca muitas vezes é dizer, não, precisa emitir um título para punir o desmatamento. E a gente sempre reforça que isso não faz o menor sentido, seja porque hoje em dia, a gente já consegue saber nome e CPF de 69% das áreas que estão sendo desmatadas na Amazônia, porque elas estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural. Então, se quiserem, os órgãos ambientais podem punir a maior parte desses desmatadores ilegais, seja porque não existe uma obrigação de que alguém só pode ser punido se ele for dono do imóvel. Se ele está praticando o desmatamento, ele pode ser enquadrado, inclusive porque, como eu mencionei, desmatar a floresta pública é um crime previsto na nossa legislação. Então, de forma muito resumida, né, a gente vê que esses dois projetos, se aprovados, eles acabarão criando brechas que vão permitir que áreas que venham a ser ocupadas até mesmo no futuro possam ser legalizadas. Existe uma brecha meio que escondidinha assim no texto, meio não tão evidente, mas que a gente consegue identificar, que poderia permitir que áreas ocupadas após o marco temporal definido em lei pudessem vir a ser legalizadas por meio de licitação, e a gente entende que isso é uma ameaça direta às florestas públicas, porque se elas continuarem sendo ocupadas, eventualmente poderiam ser colocadas à venda num processo licitatório. A gente tem também um risco aí de que a alteração desses projetos podem facilitar a legalização de áreas em conflitos agrários, porque dispensariam para uma área maior, né, de imóveis, a obrigação de vistoria prévia nesses imóveis, e a gente entende que a vistoria é um fato importante, principalmente no caso dos médios e grandes imóveis, para identificar se realmente essas áreas não estão sob conflito, ou se são áreas que de fato são ocupadas por aqueles que estão pedindo título, ou se são casos, como mencionou aqui também o senador, são casos de laranjas que estão ali escrito seu nome no documento, mas que de fato não são aqueles que estão ocupando essas áreas. E a gente também entende que algumas salvaguardas socioambientais são enfraquecidas nesses dois projetos de lei. Então, existe um grande movimento de oposição à aprovação desses projetos de lei, não só a esses, mas também outros, como foram mencionados aqui, que a gente identifica no Observatório do Clima, né, que é essa rede de instituições, a gente identifica vários desses projetos como o pacote da destruição, porque, de fato, eles vão enfraquecer fortemente as nossas salvaguardas socioambientais, afetando diretamente a conservação das nossas florestas, e aí a gente inclui esses dois projetos de lei fundiários, o projeto de lei 191, que ainda está na Câmara e que a gente espera que não avance, porque realmente traz vários retrocessos com a possibilidade de legalizar garimpo em terras indígenas, que tem crescido fortemente na última década e trazido muitos riscos para as populações indígenas. Então, a gente entende que é fundamental, se a gente quer, como país, reduzir desmatamento, cumprir nossos objetivos, nossas metas climáticas, a gente precisa que as políticas e legislações nacionais estejam alinhadas com esse objetivo de redução do desmatamento, ao invés de incentivarem essas práticas que podem levar a mais perda da cobertura florestal. Então, para isso, eu entendo que o primeiro passo que nós, como país, precisamos fazer é, de fato, alinhar a nossa política fundiária com a redução do desmatamento na Amazônia, né? E impedir que a gente tenha uma continuidade aí de legalização de desmatamento e privatização dessas áreas públicas desmatadas. Um segundo passo seria instituir processos transparentes e com participação e com consulta pública para definir qual vai ser a destinação dessas áreas públicas ainda não destinadas. Um terceiro passo é priorizar a destinação dessas áreas para reconhecimento de demandas territoriais de populações indígenas e populações tradicionais, alocar recursos aos órgãos fundiários
para que eles possam, de fato, atender essa demanda mais antiga, né, de titulação de terras e possam fazer a justiça a essas famílias que aguardam, mas sem justamente fazer esse avanço sobre áreas de florestas públicas. Então, a gente tem no Amazon vários estudos que indicam quais são as prioridades de investimento para os órgãos fundiários, que incluem melhoria de procedimentos, aumento de transparência, digitalização e organização de processos, adoção de sistemas informatizados. Inclusive, até queria ressaltar que o próprio governo alemão, por meio da GIZ, tem um trabalho aí de, acho que, pelo menos uma década junto ao governo brasileiro, justamente nessa área de aperfeiçoamento de processos para a regularização fundiária, né, que tem muitas lições aí aprendidas ao longo dos últimos anos. E, finalmente, dizer que, para a gente alinhar esses objetivos de redução do desmatamento no Brasil, a gente precisa, de fato, rejeitar esses projetos de lei que estão, hoje em dia, no Congresso Nacional e que não trazem nenhum benefício do ponto de vista de conservação florestal, assim como outros PLs que a gente já mencionou aqui também, que fazem parte desse pacote da destruição. Bem, então, acho que essa é a minha contribuição para hoje. Fico aqui à disposição para responder perguntas e comentários. Muito obrigada. Agradeço a sua participação e sua fala. Vamos aguardar, doutora Brenda. Vou passar agora a palavra ao senhor Christian Huck, que é ex-membro do parlamento alemão e que nos honra aqui com a sua visita e sua explanação. Seja muito bem-vindo. Agora nós vamos tentar. Espero que todo mundo esteja me ouvindo agora. Estou falando lentamente. Estou falando lentamente para nós podermos fazer a interpretação. Então, após cumprimentar a todos, eu gostaria de confirmar mais uma vez que, de fato, o mundo está olhando para o Brasil com muita atenção, mas nos últimos dias, e também aqui na minha visita aqui ao Brasil, eu encontrei muitas pessoas, muitos brasileiros que me deram muita esperança que as decisões que precisam ser tomadas aqui no Brasil vão sair na direção correta. Eu me propus falar sobre um tema que abrange um pouco o Brasil. Está um pouco longe do Brasil. Vou falar sobre a política florestal alemã, e por isso eu vou falar sobre a floresta, sobre bem público internacional. Primeiramente sobre a Alemanha. Na Idade Média, a Alemanha era 2/3 coberto pelo tipo de floresta nórdica, uma floresta diferente do que no Brasil. O território da Alemanha era coberto por 2/3, com o crescimento do desenvolvimento econômico, também o desmatamento na Alemanha cresceu maciçamente para a produção de alimentos e, com isso, a cobertura vegetal reduziu-se por 50%. A necessidade de madeira, por um lado, e a falta de ofertas, por outro, tornaram a madeira e as florestas um bem escasso, e a consequência disso foi que o acesso a esses bens por proprietários privados e públicos estava sendo cada vez mais restrito. Com base nisso, algumas centenas de anos atrás, gerou-se o princípio da sustentabilidade na silvicultura alemã. Isso significa que só pode ser utilizado na mesma quantidade em que a floresta cresce, porque assim as futuras gerações no futuro vão ter o mesmo nível de abastecimento de madeira. Isso significa o tempo de crescimento de uma floresta alemã é de 100 anos, então a perspectiva na plantação de uma árvore é de 100 anos, e o uso ocorre
com base em inventários regulares nas florestas para evitar um excesso. E, ao mesmo tempo, na Alemanha foi gerado, nesse princípio, uma administração das florestas para todos os proprietários públicos, particulares, para todas as florestas estatais também. No século XX e XXI, na silvicultura alemã foi gerado o princípio da multifuncionalidade. Isso significa que as florestas, com seus bens produzidos, como madeira, é um fator econômico importante, mas, ao mesmo tempo, é um fator importante para a estabilidade ecológica, biodiversidade e também um local de lazer para a população. Com isso, também tornou-se um bem público, também no caso das florestas que estão em propriedade particular. Bem público é definido a partir da existência de efeitos além do privado. E essa também é a ideia principal na legislação alemã, com base em um princípio da lei fundamental, como nós já ouvimos também na discussão sobre a Constituição brasileira, que significa que a propriedade também está obrigada com o bem de todos, o bem comum. Ou seja, é importante que a floresta cumpra as três funções: economia, ecologia e também a opção de lazer para o ser humano. Isso significa também que os proprietários das florestas, por lei, são obrigados a manter a floresta saudável, também proteger as florestas vizinhas de danos e, no caso de uso, garantir o rejuvenescimento e a replantação. Isso também se aplica no caso de calamidades naturais, como, por exemplo, queimadas, e sendo que os proprietários públicos estão sujeitos a um regime mais rígido do que os proprietários particulares. Nos últimos anos, houve também um peso crescente na política florestal em relação à proteção da natureza e biodiversidade, por exemplo, com a instituição de parques naturais, reservas de proteção. Em 1970, nós tínhamos um parque de reserva nacional. Hoje nós já temos 16, sendo que nós tivemos nesse meio tempo, obviamente, a reunificação e um pouco de mais espaço também. Mas, com base na nossa estrutura federal, a legislação florestal está regulamentada em uma lei florestal de 1975 e as leis florestais dos estados, dos Länder, com as suas medidas, sendo que as leis estaduais só podem tornar a lei federal mais rígida. A administração de propriedades privadas ocorrem de acordo com o princípio de subsidiariedade alemão, estão sujeitas a uma hierarquia dos ministérios federais, ministérios estaduais e municipais e as autoridades. Essas autoridades florestais precisam ser consultadas no caso da instituição de medidas de infraestrutura, estradas. Eles representam a opinião pública, precisam ser ouvidos em todos os processos e, em muitos casos, também tem direito de veto, especialmente quando se trata de florestas importantes para a proteção contra a erosão, florestas importantes para a bacia hidrográfica.
Na área da proteção ambiental, cada vez mais devem ser observadas legislações da União Europeia, proteção de pássaros, e isso fez com que a República Federal da Alemanha já foi acionada várias vezes pelos nossos colegas da União Europeia, porque nós não fomos rápidos o suficientes na harmonização da lei, e nós, com o nosso sistema federal, por exemplo, a proteção ambiental muitas vezes é questão dos estados, então na Alemanha demora muito tempo para fazer toda essa harmonização legal em todos os estados. Mas, em suma, podemos dizer que a política na Alemanha cuida das florestas alemãs em sua legislação, junto com a maior parte da população, garantindo o abastecimento de madeira, mas, ao mesmo tempo, a proteção ambiental e o lazer do ser humano, especialmente considerando as futuras gerações. Essa política deve ser implementada e é fiscalizada por uma administração. Claro que nós também temos problemas, e um dos problemas que nós estamos vendo no horizonte é a mudança climática. Em partes na Alemanha, nós já não temos água suficiente para nosso tipo de floresta. Por isso, nós também já temos a discussão se nós devemos incluir plantas estranhas, por exemplo, dos Estados Unidos, que são mais robustas dentro da nossa biodiversidade, mas isso é uma questão bastante polêmica. Esse é um lado da política florestal, mas nós temos também um segundo aspecto que é muito importante da floresta, a política florestal, que é a política em relação a outros países, nas questões diplomáticas e na cooperação de desenvolvimento. Nos últimos 40 anos, a política florestal alemã se engajou cada vez mais numa visão internacional, e aqui nós nos tornamos um dos maiores doadores bilaterais para programas de proteção de florestas tropicais. Um dos maiores picos dessa política foi a conferência no Rio de Janeiro, em 1972. Naquela época, eu era um parlamentar muito jovem e nós estávamos muito animados com os resultados do Brasil. E talvez todos conhecem aqui a promessa do governo federal da Alemanha, do parlamento alemão, desde 2013, de €500 milhões por ano será investido na biodiversidade em outros países. E um dos mais importantes parceiros é o Brasil, com a Mata Atlântica, a Amazônia, e mesmo que eu já passei muito tempo na África e sou mais especialista para a África do que para a América Latina, eu visitei 4 vezes a Mata Atlântica, uma vez a Amazônia, e me impressionou muito a profissionalidade dos nossos parceiros brasileiros, a profissionalidade também dos juízes e dos ministérios públicos. Isso foi algo que raramente eu vi fora da Alemanha, em outros países. Bom, claro que existe uma grande diferença entre uma floresta alemã e uma floresta tropical. Temos que pensar, nós temos 40 tipos de árvores, mas não por hectare, mas por país. Na Alemanha, nós temos 40 tipos de árvores diferentes. O que vocês têm no Brasil? 4.000, 6.000, sei lá. É uma diversidade enorme. Não se pode comparar a situação da Alemanha. Nós temos muito orgulho das
nós as árvores, mas não é a mesma coisa. A floresta alemã é importante, mas ela não é essencial para o clima mundial. No entanto, as florestas tropicais, essas sim, são essenciais para o clima global, regional também, mas são decisivas. E eu acho que essa é a diferença entre o Brasil e a Alemanha. As suas florestas são decisivas, as nossas são importantes regionalmente. E por isso nós temos também esse engajamento que é apoiado por uma grande parte da população. E, claro, também nós olhamos com muito foco para o que acontece na América Latina e no Brasil. Eu gostaria também de fazer uma pequena excursão sobre o que eu estou fazendo também. Em nome do governo alemão, eu tenho a responsabilidade pela parceria da Bacia do Congo. Nós somos presidentes da Iniciativa de Florestas Africanas e aqui nós estamos organizando a cooperação bilateral e internacional. Claro que a Bacia do Congo, politicamente, em muitos aspectos, não pode ser comparada ao Brasil, mas claro que existem também ideias sobre soluções juntas e sobre problemas que não são comuns. A Bacia do Congo é o segundo maior pulmão, ainda é importador líquido de CO2, ainda recebe mais CO2 e, claro, que também é uma região que é decisiva para o clima na África. As precipitações na Etiópia dependem das florestas da Bacia do Congo. Então, essas relações interafricanas são muito importantes, mas também o significado global da Bacia do Congo e a taxa de desmatamento da Bacia do Congo ainda é bem baixa, é a mais baixa de todos os 3 pulmões do mundo. Mesmo assim, nós podemos ver que a degradação e a destruição aumenta. A floresta ainda existe, mas não é a floresta que deveria ser. Então, aqui nós temos também grilagem por pequenos agricultores, mas também medidas agroindustriais, infraestrutura e também a mineração. E o grande desafio agora é que na Bacia do Congo nós temos instabilidades políticas bem diferentes, guerras civis, guerras, e aqui, em geral, nós temos administrações bastante fracas e, por esse motivo, um dos nossos objetivos é criar uma exploração. Queremos evitar a exploração econômica e a desestabilização ecológica desse pulmão. E como nós podemos evitar isso, já foi citado aqui para o Brasil. É importante nós termos para esse segundo maior pulmão um desenvolvimento econômico que, ao mesmo tempo, aproveita a função da floresta em pé para a diversidade e a função do pulmão. Isso não é uma tarefa fácil e as condições para a Bacia do Congo ainda não estão presentes. E aqui, por exemplo, nós temos as questões de propriedade, os direitos de propriedade. Porque ainda nos países da África Central existem direitos tradicionais, pré-colonização e
e o denominado direito moderno de propriedade. No entanto, esse direito tradicional é um direito que não conhece propriedade individual. E a floresta é sagrada. Então, a ideia jurídica deles é muito diferente do que nós temos como europeus. Por outro lado, nós temos o direito nacional moderno que tolera esses usos tradicionais, mas existe também e na África Central não existe propriedade a não ser a propriedade pública, ou seja, o governo dá concessões, mas não existe propriedade privada. Essa é a diferença. E essa construção de não propriedade e esses direitos que estão lado a lado, isso também é uma base para a insegurança jurídica bastante grande. E quando existe insegurança jurídica, não tem proteção e não tem desenvolvimento, porque para um desenvolvimento eu preciso de um direito proprietário. Claro que as estruturas administrativas enfraquecidas também fazem com que a África Central das sogenannte Staatseigentum nicht schützen kann. Das heißt, não weite consiga Teile proteger auch in zentralen Afrika werden degradiert, weil der Staat nicht für muitas áreas den são Schutz degradadas sorgen kann. Das geht auch porque os für governos não têm a capacidade de garantir a proteção. Isso vale também para reservas naturais. O setor florestal é bastante sujeito à corrupção e as grandes leis ambientais que também existem na África muitas vezes não são implementadas, são ignoradas. O uso fundiário existe somente no papel e não existe a possibilidade de implementar. Existe também um fenômeno na África Central da enorme pobreza, und dass dann oft natürlich der Schutz der Umwelt und des Waldes zweitrangig wird, auch von den Leuten, die um ihr Überleben kämpfen. Proteção ambiental e a proteção das florestas passa para um segundo plano. Temos também a discussão dos direitos indígenas. Eu não quero me aprofundar nessa questão, mas isso também é uma questão em aberto ainda. A população indígena precisa ser protegida, especialmente também na bacia do Congo, mas como fazer isso, como estabelecer as regras para proteger a população indígena, isso não está claro ainda e não está combinado. Para não me alongar muito no assunto, eu só gostaria de atentar para o nosso programa. Nós estamos trabalhando conjuntamente também para na bacia do Congo, mas importante é essa abordagem holística. Nós não queremos medidas unitárias, nós queremos uma abordagem holística, nós queremos fazer tudo para que os governos não só tenham a vontade, mas tenham também a possibilidade, a faculdade de implementar as suas leis, que a insegurança jurídica seja resolvida a médio e longo prazo, que o planejamento do uso fundiário seja a longo prazo e que também, em tempos de insegurança, nós criemos os impulsos corretos para um desenvolvimento sustentável. Eu vou dar um exemplo. Quando a fome nas cidades, quando nós temos a luta pela sobrevivência, não posso oferecer uma política florestal, uma política de uso, como na Alemanha, para 100 anos. As pessoas precisam de ajuda agora. E para manter a função da floresta, eu preciso de projetos que precisam ser elaborados de forma multifuncional. Por um lado, garantam ao
funcionamento como pulmão a longo prazo, mas que, por outro lado, providenciem alimentação rapidamente para a população. É esse o objetivo que nós temos na Bacia do Congo. Nós queremos certificar a utilização, nós queremos certificar madeira, mineração e também as indústrias agrícolas. Isso, claro, exige uma equipe profissional também de juristas e também isso exige, e essa discussão nós vamos ter ainda hoje, tentar cadeias de fornecimento livres de desmatamento até o último consumidor. Isso é o que nós fazemos também. Por isso nós cuidamos também, discutimos também com a República Federal da China, Vietnã. Eles têm uma nova legislação agrária, uma legislação florestal que proíbe a importação de madeira ilegal. Então, nós estamos tentando uma cooperação tripartite. Alemanha, Europa, África Central e a China. Isso é importante porque a China domina realmente o comércio de madeira. E isso é importante também porque nós temos a nova lei de cadeia de fornecimento sem desmatamento na Europa. E, no fim, eu gostaria de fazer um pequeno resumo. Eu acredito que os pulmões verdes do mundo e também a bacia do Congo só podem ser mantidas em funcionamento se nós tivermos uma negociação justa, um fair deal. E uma negociação sempre tem duas partes, nunca é caminho de via única. Nós iniciamos a partir da nossa plataforma de múltiplos interessados, a parceria uma organização das Nações Unidas, categoria 2, nós temos as ONGs, o setor privado e a academia, não só os governos, mas nós iniciamos uma declaração que foi assinada por todos os países da Bacia do Congo e que abrange uma grande proposta para a melhora dos governos na Bacia do Congo. E, por outro lado, tem a expectativa de que o Congo e a floresta do Congo e os países recebam um percentual justo aos recursos climáticos. Esses recursos podem ser utilizados como base para o seu desenvolvimento nos seus países. Isso é o que nós fazemos, é o que nós fazemos no âmbito da nossa parceria, o que nós chamamos de deal justo e que a Inglaterra e que Glasgow foi assumido. Mas isso pode ser também uma solução para os pulmões do mundo, no mundo inteiro. Bom, mas isso é uma grande política a médio e longo prazo. E sobre isso, nós precisamos também incluir, por exemplo, o comércio de créditos de carbono. Para isso, nós precisamos considerar o Acordo de Paris, os acordos de Glasgow, e temos que alterar também esses acordos para darem mais espaço a esse tipo de negociações. Temos muito o que fazer, mas eu acredito que isso possa ser algo que todos nós que traga a todos nós um pouquinho de luz no final do túnel. Muito obrigada pela sua atenção. Nós que agradecemos a sua presença, Dr. Christian Huck,
pela fala, pelos esclarecimentos. Eu acho que um dos maiores desafios que nós temos aqui no nosso país é a questão da insegurança jurídica, né? A tentativa, ano após ano, a tentativa desse desmonte, né, nas políticas ambientais no nosso país, que vem se agravando durante esses últimos anos. E essa preocupação que nós temos também com a fiscalização, que a gente vê um compromisso do povo alemão, o político, né, e a política alemã com a preservação e a consciência das questões ambientais no mundo, e que envolvem diretamente não só a Alemanha, não só o Brasil, como você falou, as diferenças das florestas, mas o mundo inteiro, e isso tem, de certa forma, atingido a população mundial. Eu tenho algumas perguntas aqui, e aí eu vou aproveitar, né, a presença também da Brenda, que nos brindou aqui também com alguns esclarecimentos sobre as leis, né, de 2009, 2017, principalmente de 2017, que realmente fragilizou muito, né, a questão da nossa legislação. Eu pergunto primeiramente para a Brenda, né, o uso das terras, essa é do João Gabriel de Minas Gerais, o uso das terras para a produção de um produto e a reparação de uma área desmatada, com a plantação, seria apenas necessário a plantação de sementes? É uma forma eficaz de preservação? Você pode responder, Brenda, porque na sequência eu vou perguntar para o senhor Cristian. Ok. Bem, eu estou entendendo que a pergunta do João Gabriel é talvez no tema de restauração de áreas degradadas, enfim. Bem, então, acho que depende muito do bioma onde a área foi desmatada, depende do tipo de uso que foi feito dessa área que foi desmatada. Na Amazônia, por exemplo, há experiências em que simplesmente retirando fatores de uso intensivo, você já começa a ter a floresta se regenerando sem um tipo de intervenção mais específica. Em alguns casos, como a Mata Atlântica, de fato, você vai precisar ter um uso mais intensivo ali, de plantio, né, de enriquecimento. Então, acho que depende muito, né? Um ponto que é importante a gente também lembrar, até foi um levantamento recente que o Amazon fez, é que a gente já tem na Amazônia, se a gente olhar as áreas que foram desmatadas na Amazônia, a gente já teria uma área do tamanho do país da Irlanda de florestas que já rebrotaram. Então, seriam as florestas secundárias que a gente chama. Isso que significa que são áreas que foram desmatadas e que foram abandonadas muito provavelmente porque não foi um desmatamento para uso produtivo, era um desmatamento ali para grilagem, para dizer que era dono, e aquelas áreas foram abandonadas. Então, a gente já tem esse mapeamento das áreas que estão sendo recuperadas, né, digamos assim, mesmo sem uma intervenção humana, e aí a gente acende um outro alerta, que é da necessidade de não só preservar as áreas que ainda não foram desmatadas, mas também aquelas que estão se regenerando. Muitas vezes são florestas que têm mais de 7 anos aí de regeneração, e que a gente acaba nem incluindo elas quando a gente fala muito dessa discussão sobre conservação. A gente vai precisar de todas as florestas em pé, não só as primárias, mas aquelas também que foram já recuperadas, né? Então, esse é um ponto. Interessante aqui, o Jorge Murilo, do Rio de Janeiro, para você, né? Desmatamento e queimadas, o desmatamento e as queimadas promovidas pelo setor agropecuário, como foi citado aqui por outros expositores, né? São as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa. A pergunta é como coibir isso? Pediu para fazer a pergunta a você. Bem, como eu falei na minha apresentação, né, a gente, como país, a gente já sabe o que fazer para reduzir esse desmatamento, né? A gente precisa aplicar a legislação, a gente precisa parar de enfraquecer a legislação, precisa aplicar a legislação e precisa, obviamente, dar incentivo para a produção sustentável. A gente tem aí desde 2004, tem o plano de combate ao desmatamento na Amazônia, né, o PPCDAM, que infelizmente foi abandonado, mas que ele, de fato, traz vários dos eixos que são essenciais para que a gente consiga reduzir o desmatamento. Então, a expectativa, inclusive, tem a ministra Carmen Lúcia estava aqui mais cedo, né? A gente tem uma expectativa, porque agora, no dia 30, o STF marcou um julgamento de 7 ações judiciais ambientais, né? Que uma delas está justamente questionando essa questão da necessidade de retomar o PPCDAM, né, de retomar funcionamento de Fundo Amazônia. Então, a gente também está nessa expectativa para ver se o Judiciário vai ajudar, digamos, a gente voltar a ter um pouco aí de esperança mais prática aí de implementar esses instrumentos que são importantes, né? O senhor Christian Huck, com relação... o senhor falou muito da relação política e
a própria população alemã da consciência, né, da importância da preservação. Eu pergunto aqui uma pergunta muito interessante do Rian Cunha, do Rio de Janeiro, né, que é com relação a como instruir, como é que a Alemanha lida com a instrução das próximas gerações da conservação desses recursos. Como é que é tratado essa questão meio ambiente com os jovens alemães, né, assim, de um modo geral, como é essa educação ambiental no seu país? Meine Erfahrung ist, dass mit a minha experiência é a seguinte. Ich höre mir jetzt doppelt. Dass die Umwelterziehung a educação ambiental tatsächlich auch mit dieser politischen com Einstellung efeito zur eigenen Umwelt und zur globalen Umwelt gestiegen tem ist. a ver com a posição política diante do meio ambiente. Das war eine Parallelerscheinung, Politik, Bevölkerung. Trata-se de fenômeno paralelo. Política, a população e a educação ambiental. A educação ambiental entre mentes é uma matéria curricular em todas as escolas, inclusive nas universidades, onde nós constatamos uma espécie de inflação positiva de cursos especializados, cursos superiores em educação ambiental. Então, a educação ambiental se tornou um tema preferido, inclusive na Baviera, no Estado Livre da Baviera. Então, eu posso dizer que os jovens, os adolescentes, têm uma consciência ambiental completamente distinta da que nós tivemos quando jovens. Mas isso começou nos anos 70 com a televisão, com o crescimento da mídia. É como um efeito ping-pong, quando a população deseja preservar o meio ambiente, os políticos também o desejam e assim por diante. Então, eu necessitei muito tempo para chegar lá. Eu vou falar dos projetos de desenvolvimento na África. Não faz sentido elaborar os mais interessantes, os mais bonitos programas de desenvolvimento na África quando a população local não acompanha a razão pela qual os titulares da política do desenvolvimento devem cuidar já nas escolas para que a juventude seja educada, para que as pessoas sejam educadas, porque nós precisamos de medidas de efeito rápido, imediato, e de medidas de efeito no médio prazo. Excelente. Presidente desta comissão, senador Jacques Wagner, deseja falar? Eu, na verdade, queria parabenizar a doutora Brenda e agradecer ao senhor Christian pelas suas duas intervenções. Eu vou perguntar mais ao senhor Christian, porque a Brenda a gente tem sempre aqui para discutir os nossos temas. Eu tenho uma curiosidade. Hoje, quando nós falamos de proteção ambiental, os que querem degradar, eles sempre colocam, como eu já disse, uma dicotomia, um antagonismo entre geração de emprego, desenvolvimento e proteção ambiental. O senhor, na sua fala, colocou que a Alemanha, que eu sei que é bem menor do que o Brasil, são 300 e poucos mil quilômetros quadrados, mas tinha 2/3 de área coberta.
E hoje, pelo que eu entendi, tem 1/3 de área coberta. Quando vocês resolveram colocar um freio e começaram a fazer uma legislação no sentido de diminuir a velocidade de desmatamento, imagino que lá também houve a reação daqueles que achavam que sem desmatar não íamos conseguir continuar desenvolvendo. Eu queria um pouquinho se... É óbvio que são povos e culturas diferentes, nem sempre o que é bom para um é bom para outro, mas queria entender um pouco como é que foi esse processo, como é que se conseguiu, eu diria, não esse consenso, mas essa maioria na sociedade alemã e no parlamento alemão, para que se entendesse que era preciso parar a velocidade de desmatamento. Also ich glaube, die erste Phase dieser Entwicklung war desenvolvimento diz respeito aos danos econômicos causados pelo uso excessivo. Houve danos advindos de inundações, da erosão, mas houve também danos econômicos que se manifestaram na fase de madeira. Então, os guardas florestais alemães disseram: nós não podemos viver, ganhar a nossa riqueza às expensas da geração futura. Nós temos que introduzir um princípio transgeracional. E esse princípio surgiu na economia. Depois, paulatinamente, verificou-se não apenas para os cientistas quão importante a preservação das florestas é para o funcionamento da economia como um todo, até porque não se trata apenas de evitar danos que são muito caros para a sociedade. Surgiu também, adicionalmente, uma consciência ambiental, segundo a qual as pessoas sabem, nós precisamos da natureza como algo que nos dá prazer, algo que nos dá alegria. Claro, aqui já a economia nacional alemã já estava num estágio onde não estava mais preocupada com a pobreza. Aqui tentou-se juntar a tecnologia moderna com o desejo dos nossos cidadãos em ter uma natureza aprazível. Há exemplos clássicos que mostram que justamente medidas ecológicas, pró-ecológicas, podem provocar o desenvolvimento econômico. Eu mencionar um exemplo, vou citar um exemplo do meu estado, o Estado Livre da Baviera. Quando eu era menino, havia uma região paupérrima na Baviera. Ela era chamada de o reduto da pobreza na Alemanha, na fronteira com a cortina de ferro. Aí havia uma região de natureza intacta que foi transformada no primeiro parque nacional, com marketing tópico e com medidas hábeis para favorecer o turismo naquela região, fez com que a proteção ambiental fosse catalisador de um desenvolvimento muito além dessa região. O efeito foi fenomenal. E agora, o turismo ecológico dos alemães
transformou-se numa espécie de sucesso que se sustenta a si mesmo. O Parque Nacional já não é mais o fator mais importante, mas ele suscitou um processo que agora funciona por si, pelas próprias pernas. Assim, existem muitos exemplos também de outros países que mostram como se pode combinar a proteção ambiental com a economia. Eis um aspecto. Outro aspecto é que a gente pode usar a natureza, os recursos naturais, mas com tecnologias não ofensivas. Porque no fim do dia, a destruição da natureza produzirá maiores danos econômicos, danos maiores do que os lucros obtidos no curto prazo. Então, nós apostamos também em medidas econômicas nos trópicos que favoreçam e garantam um crescimento sustentável da economia. Foi uma resposta muito longa a uma pergunta muito breve, caro senador, mas eu espero que tenha sido bom. Presidente, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Por favor, o senhor não pede, o senhor manda. Não, eu queria fazer uma segunda pergunta ao nosso ex-deputado da Alemanha. Primeiro, uma curiosidade. Nos 40 anos do Muro de Berlim, houve diferenças do ponto de vista do trato ambiental, do desmatamento entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental? E agora não mais uma pergunta. Aproveitando o que o senhor falou do Congo, é que o Brasil nós temos um problema sério. Quem chega em São Paulo, no Rio, ou em Brasília, ou em qualquer capital, ou na costa, conhece um Brasil rico. Mas quando nós vamos no interior de muitos estados do país, nós temos uma desigualdade social e regional muito grande. Eu estou fazendo essa afirmação para reforçar o que eu disse na abertura. Evidentemente, olhar para a África, se consegue entender que a situação institucional, econômica, é muito mais fraca do que no Brasil. Mas nas regiões que nós estamos falando, da preservação da floresta amazônica, etc., eu não vou dizer que são situações iguais, porque quem tem aquela floresta tem um paraíso. Mas nós temos muita pobreza. Muita pobreza. Por isso é muito importante que os amigos da Europa, da Alemanha, que sabem da importância da Amazônia para o pulmão mundial, que também pensem em fazer isso que o senhor mesmo falou que foi feito na Alemanha. É preciso ter programas de inclusão produtiva e de renda para que a gente possa estancar esse processo de desmatamento. O intérprete não está ouvindo. Im Dreiländereck, Kolumbien, Peru, Brasília. No canto formado pelo Brasil, pela Colômbia e pelo Peru, nessa região limítrofe de 3 países, houve uma iniciativa, se o intérprete compreendeu bem. Mas eu não gostaria de ser cauteloso antes de fazer recomendações com relação ao Brasil, porque durante muito tempo eu trabalhei em outros lugares. Mas a pergunta é como preservar os pulmões verdes
do planeta. Isso não funciona apenas como proteção radical de tudo. Muito pelo contrário, deve ser possível preservar a função pulmonar e, mesmo assim, oferecer uma perspectiva às pessoas, sobretudo quando se trata de habitantes pobres da região. Na maior região da bacia do Congo, na República Democrática do Congo, que é um continente tomado em si, considerado em sua perspectiva, a pobreza rural é um grande problema porque ela acaba avançando cada vez mais floresta adentro. Nós temos algumas propostas bem concretas que podem também ser interessantes para a Amazônia. Um enfoque é o seguinte: tenta-se configurar a atividade econômica na floresta de tal modo que a função pulmonar não seja prejudicada. Então, posso fazer montar minas para tirar recursos debaixo da terra na floresta, mas isso precisa ser feito com tecnologias adequadas. Eu também posso fazer agricultura na floresta, mas eu preciso usar outras tecnologias agrícolas. E eu posso dizer também, creio saber bastante bem onde no mundo a renaturalização de regiões pode dar certo para criar novos empregos. Isso pode ser feito no Brasil, pode ser feito na República Democrática do Congo, pode ser feito na Indonésia. São áreas imensas que podem ser utilizadas economicamente para promover também a ecologia. Mas há uma outra razão, a razão que foi para nós, foi importante nos engajar na bacia do Congo. Como podemos combater a pobreza? Como nós podemos fazer com que possamos combater a pobreza com a proteção das florestas? Há basicamente duas possibilidades. Uma é a mais tradicional. Eu posso criar muitos empregos, eu posso criar muitas possibilidades de melhoria da renda, mesmo na África, mesmo em regiões assoladas por guerras civis, mediante proteção ambiental, turismo e muitas outras atividades. Eu me doutorei sobre esse tema e eu poderia citar 1001 exemplos a respeito. No Brasil, isto promete muito porque o turismo doméstico no Brasil pode ter uma dimensão muito maior do que em qualquer outro país que tenha um território menor. Mas eu preciso ver com toda a clareza, e agora eu estou falando sobre a bacia do Congo. É muito importante que se financie um desenvolvimento cobrando remunerações da opinião pública mundial. Quer dizer, um produto que é necessário para o mundo, a floresta como pulmão, e então outras sociedades pagam por isso. O negócio aqui é o seguinte: a gente faz um negócio que seja bom para os dois lados. Mas faz parte desse objetivo que os recursos monetários doados sejam utilizados para a proteção ambiental. E parte desse dinheiro que se ganha seja usado para fomentar as pessoas pobres no interior da Amazônia, ajudar essas pessoas para que melhorem de vida. Esse é o resumo da declaração sobre a bacia do Congo que nós apresentamos à opinião pública mundial em Glasgow, na Escócia.
Eu acho que, em princípio, a situação é a mesma no Amazonas do que na Bacia do Congo, mas eu fiz essas observações com vistas à à Bacia do Congo, que eu melhor conheço. Mas essa é a minha resposta à pergunta como eu posso financiar a proteção ambiental com recursos internacionais. Isso funciona só se, em primeiro lugar, eu tenha uma administração pública eficiente que funcione. Em segundo lugar, um sistema judicial que também funcione a contento. Excelente. Sobre essa questão, desculpa. Sobre a questão socioeconômica da região amazônica, a doutora Brenda ela gostaria de tecer alguns comentários. Bem, rapidamente, acho que esse é um ponto bem relevante, né? A gente tem, de fato, na Amazônia, quando a gente compara os indicadores socioeconômicos, seja o IDH, seja outras medidas, como o IPS, que é o Índice de Progresso Social, eles são a média da Amazônia, ela é abaixo da média brasileira, né, que já indica que a gente tem graves problemas, né? E muito disso está relacionado ao padrão econômico das atividades da Amazônia, que seguem uma lógica que a gente chama de boom colapso, onde você tem a chegada de atividades econômicas que estão baseadas fortemente no uso irracional, enfim, predatório dos recursos naturais. E à medida que você tem o avanço dessa economia local baseada nessa indústria predatória, você pode até momentaneamente ter aumento de alguns indicadores econômicos e sociais, mas no momento que esses recursos naturais são exauridos, você começa a ver de novo a redução desses indicadores. A gente tem estudos no Amazonas justamente mostrando esse padrão. À medida que o desmatamento avança em cidades amazônicas, você pode até ver no início uma subida de IDH, mas no momento em que a floresta começa a ser de fato exaurida, o IDH começa a cair de novo, o que mostra que quem está lucrando com isso, de fato, não é a população amazônica em geral, é justamente quem está controlando, seja essa questão das fazendas improdutivas, de indústria madeireira predatória. Então, este modelo que historicamente foi aplicado na Amazônia, especialmente a partir da década de 70, ele de fato não deixa um legado sustentável de desenvolvimento para a população local. E a gente tem vários indicadores que mostram os desafios que a gente enfrenta, né? A gente tem, por exemplo, uma estatística de que mais de 50% dos jovens na Amazônia de 18 a 24 anos estão fora do mercado de trabalho. Isso inclui não só aqueles desempregados, mas aqueles que desistiram de procurar emprego porque eles não têm expectativa de que vão conseguir achar. A gente está falando de uma população na Amazônia que é mais jovem do que a população brasileira. E os jovens que deveriam estar ali sendo incentivados, né, no início da sua carreira, estão desistindo de ter emprego formal porque eles não têm opção. Ou eles vão acabar caindo numa cultura de ilegalidade, né, porque muitas vezes é isso que está sendo oferecido, né? E a gente então tem uma situação bastante complicada. E eu diria que um primeiro passo, acho que para a gente começar a virar essa chave, é o país deixar de subsidiar o desmatamento. Porque muitas das atividades que estão sendo econômicas que ocorrem na região, elas só ocorrem porque tem algum tipo de subsídio. Seja porque você não está cobrando pela terra o valor que deveria cobrar, seja porque você não está multando as pessoas que estão infringindo a lei ambiental. Tudo isso a gente pode somar como benefícios que estão indo para uma atividade degradadora, quando o que a gente precisa é investir numa outra lógica de economia que, de fato, mantenha a floresta em pé, como seriam questões de turismo, como foi colocado aqui. Muito tem se falado de bioeconomia, acho que tem vastos campos aí para serem explorados, mas só trazer esse contexto que, de fato, existe e está atrelado justamente a essa economia insustentável que opera, em grande parte, na Amazônia hoje em dia, né? Perfeito, obrigada pela sua colaboração, doutora Brenda. Pergunto aos nossos cicerones aqui se podemos encerrar esse segundo painel. Então, eu agradeço a presença da senhora Brenda Brito, que é advogada do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMASO. Agradecer mesmo a sua presença. E ao senhor Christian Huck, que é ex-membro do Parlamento Alemão e que hoje atua na Agência Alemã de Cooperação Internacional. Thank you very much. Bom,
Eu agradeço e declaro encerrado esse segundo painel. Faremos agora um pequeno intervalo até às 14h30 e convido a todos, né, os convidados aqui, para estarem no restaurante Escola do Senac, que temos aqui no Senado Federal, além de um espaço de formação e capacitação de mão de obra especializada. A parceria nos possibilita conhecer diversas culinárias aqui do nosso país, tá? E para hoje o restaurante oferecerá um prato típico da Amazônia, e típico também da culinária alemã, em homenagem a esse colóquio. Grata a todos, nos vemos daqui a pouco, às 14h30. Obrigada.